No ano de 1109, ou 1106, ou 1111, na verdade ninguém sabe exatamente, no norte da Península Ibérica, nasceu Dom Afonso Henriques. Ou melhor, Afonso, pois provavelmente ele nunca se reconheceu como Dom Afonso Henriques. Dado o contexto da origem dos apelidos, é provável que ele nunca se tenha reconhecido com esse nome. Na verdade, ele assinou documentos como Príncipe Afonso, Rei Afonso, os árabes chamavam-lhe de Afonso o Terrível, mas não como Afonso Henriques. Afonso Henriques era filho de Henrique de Borgonha, um nobre francês, e Dona Teresa, filha do poderoso rei Afonso VI de Leão e Castela. O casamento dos pais não foi por amor, assim como muitos na altura, foi uma jogada política. Henrique recebeu o condado portucalense como recompensa por ajudar na guerra contra os mouros, e assim casou com a herdeira do condado, Dona Teresa, que por sua vez não era uma princesa qualquer. Era filha ilegítima de Afonso VI. Tinha ambições próprias e gostava de governar. Desde cedo, Afonso foi criado para ser um guerreiro. Foi entregue aos cuidados de um dos mais respeitados nobres da região, Egas Muniz, seu aio e mentor. E sobre a tutela de Egas Muniz, Afonso aprendeu estratégia militar, política e, claro, a arte de lutar. A sua infância, no entanto, não foi tranquila. Quando o seu pai morreu em 1112, quando Afonso tinha, na melhor das hipóteses, 6 anos, Dona Teresa assumiu então o governo do condado, em regência, mas em vez de preparar Afonso para governar um dia, começou a fazer algumas jogadas sozinha, por exemplo, aproximando-se demasiado da nobreza galega, alienando os nobres portucalenses. Afonso percebia que havia tensão no ar. Os nobres portucalenses viam nele uma esperança para o futuro. Mas antes de prosseguirmos, é importante explicar o contexto do berço onde Afonso nasceu, no caso, o condado portucalense. No século V, o Império Romano colapsa e tribos germânicas invadem a Península Ibérica. Os visigodos acabam por dominar e criar um reino unificado. 200 anos depois, os muçulmanos invadem a península e acabam com os visigodos em tempo recorde. Mas nem tudo estava perdido. No norte, os cristãos refugiaram-se nas montanhas e formaram um novo reino, o Reino das Astúrias. Com o tempo, as Astúrias cresceram e tornaram-se um reino de Leão. E aí começa a reconquista, um esforço para empurrar os mouros para o sul. Mas o território já era grande demais para um rei controlar sozinho. Qual é a solução? Dar terras aos nobres para governarem em seu nome. No entanto, essas terras, que seriam os condados, ainda estavam sob domínio do verdadeiro rei da região, que era o rei do Reino de Leão. Para proteger a fronteira oeste, o rei Afonso VI de Leão e Castela dá um território especial à sua filha ilegítima Teresa de Leão, esta que é casada com o nobre francês Henrique de Borgonha. Esse território era o condado portucalense, que ia do Rio do Minho ao Mondego. E a ideia era simples, que Henrique defendesse a região dos mouros, mas claro, continuasse fiel e a prestar vassalagem ao rei de Leão. Aqui tens o condado, governa bem, mas lembra-te, ainda me deves vassalagem. Sim, claro. Mas e se... não? Na altura, era bastante comum os condados terem assim uma espécie de vontade de independência. No entanto, não era fácil e necessitavam de condições favoráveis. O condado portucalense era especial e tinha precisamente essas condições. Tinha terras férteis, um clima ótimo, estava isolado de Leão pelas montanhas, e os nobres tinham também um sentimento de idade própria, ou pelo menos um desejo de independência de Leão. Quando Henrique morreu, a sua esposa Dona Teresa fica a governar, mas em vez de se focar no condado, começa a aproximar-se demasiado dos nobres galegos, atribuindo até terras e posições administrativas a alguns desses nobres. Uma das figuras mais destacáveis era Fernão Pérez de Trava, com quem se diz até que ela possa ter tido uma relação romântica. A nobreza portucalense, composta por guerreiros e senhores de terras locais, começou a ficar desconfiada e não gostaram nada disso. Estavam a ficar cada vez mais sob a influência galega. E foi assim que começou a surgir um grupo de nobres que olhou para o jovem Afonso Henriques como a solução. E começou a alinhar-se com nobres portucalenses que queriam afastar a influência galega e assim prepara-se para a sua primeira grande jogada, enfrentar a mãe. Com cerca de 16 anos, Afonso toma uma decisão ousada. Se a minha mãe não me reconhece como líder, eu mesmo o farei. Em 1125, Afonso arma-se a si próprio cavaleiro, um gesto simbólico de rebeldia e independência, pois por norma apenas o rei pode armar alguém cavaleiro. Ser o Afonso a armar-se a si próprio era um claro gesto de se autonominar como rei. Ele jura lutar pelo condado e contra qualquer um que ameaça a sua autonomia, incluindo a própria mãe. Criam-se assim duas facções, ambas com o mesmo objetivo: consolidar o poder do condado portucalense e deixar que ele se deixe de ser um condado. Isto leva-nos então a 24 de junho de 1128, a Batalha de São Mamede. Afonso não esteve sozinho na batalha. Na verdade, foi pressionado pelos senhores das principais cidades portuguesas, pela igreja local e pelo povo
para alcançar a independência do país. A Batalha de São Mamede acontece. Embora os documentos sejam escassos, as forças de Afonso saem obviamente vitoriosas, tornando-se este no primeiro passo real para a criação de um novo reino. Existe nesta altura a expressão e o mito de que Afonso bateu na mãe e até outro mito que a mesma o amaldiçoou. Ambos são tão verdadeiros como o diploma de Sócrates. Dona Teresa, após a batalha, fugiu com o amante e as 2 filhas para o norte de Braga, onde viveu até morrer. Não só não foi exilada, como as provas indicam que Afonso até reatou ligações com a mãe, pois quando a mesma morreu, ordenou de imediato que os seus restos mortais fossem levados para a Sé de Braga, onde ainda hoje repousam junto ao túmulo do seu marido, o Conde Henrique. Afonso assume o controle total do condado portucalense, mas ainda era tecnicamente vassalo de Afonso VII de Leão e Castela. Afonso começa a recompensar os nobres que o apoiaram, criou uma corte própria e fortaleceu a lealdade da nobreza local. Em 1129 ainda não se chamava rei, mas também não se chamava conde. Ainda não tinha totalmente estabelecida a sua independência, mas sempre se recusou a prestar vassalagem a Leão. Era uma relação um bocado complicada. Até que, em 1130, começam os primeiros conflitos com o reino de Leão. O Afonso VII de Leão considerava o condado portucalense parte do seu reino. Afonso Henriques e Afonso VII, o rei de Leão, enfrentam-se em várias batalhas, mas sem nenhuma batalha decisiva. E várias negociações depois, o Tratado de Tui é assinado em 1137 e estabelece uma trégua temporária. Afonso, o nosso, começa então a expandir o seu domínio para o sul, continuando a expulsão dos mouros. Chegamos então a 1139, onde Afonso tinha, na pior das hipóteses, mais de 30 anos, mas isso não impediu travar uma das batalhas mais lendárias de Portugal. A Batalha de Ourique, batalha lendária no qual reza a lenda, Jesus apareceu para Afonso garantindo-lhe a vitória. A vitória nessa batalha vem dar a Afonso ainda mais prestígio e dá uma projeção mítica ao seu nome. Em 1140, Afonso já assinava como Afonso, rei dos portugueses, cada vez mais ganhando a legitimidade da sua proclamada independência. Foram anos de muita paciência e mesmo após a Batalha de Ourique em 39, houveram mais conflitos com Leão. Mas a teimosia do nosso velho Afonso resultou, pois em 1143, numa reuniãozinha em Zamora, Afonso VII de Leão já tratava o nosso Afonso como rei e reconhece-o assim como rei dos portugueses. Afonso então compromete-se que ele e os seus descendentes paguem vassalagem à Santa Fé, isto é, pagassem um tributo anual à Igreja em ouro. Era a única maneira de obter a completa independência, era ser reconhecido como um reino independente pelo Vaticano. E para isso, o Vaticano tinha que aceitar, coisa que só o fez em 1179. Quando o Papa Alexandre III, num documento oficial, reconhece Portugal como um reino separado e Dom Afonso como seu rei. Ao longo dos anos seguintes do reinado de Dom Afonso, ele continuou expulsando mouros e expandindo Portugal a sul, entre as quais nenhuma conquista foi mais importante do que a conquista de Lisboa, um cerco que contou com a ajuda dos cruzados que no seu caminho para a Terra Santa decidiram desfilar uma beca por Lisboa e mataram os mouros e tal. Com o reforço das tropas cristãs, Afonso contava com cerca de 20 mil homens contra os 5 mil defensores mouros. Embora tenha sido um cerco, durante os 4 meses houveram alguns confrontos, entre um dos quais surge a lenda de Martim Muniz. A lenda fala de um bravo guerreiro que, durante um dos ataques à porta norte das muralhas da cidade, viu-a semi-aberta e quando os mouros a tentaram fechar, ele lançou-se para entre a porta, sendo esmagado por ela, mas conseguindo impedir que ela fosse fechada, permitindo assim que as tropas cristãs a atacassem. Uma morte honrosa para um guerreiro. Após isso, em homenagem, o seu nome foi dado à porta. Engraçado que quase 1000 anos depois o seu nome ia voltar a estar associado a portas escancaradas e mouros e tal. Nos últimos 20 anos de reinado de Dom Afonso Henriques, o homem teve filhos, uns quantos até. Voltou a entrar em guerra com o Leão, voltou a fazer espaços com o Leão, conquistou a margem sul, voltou a entrar em guerra com o Leão. No entanto, como o Leão sabia muito bem, Afonso não brincava em guerra, nem tão pouco tomava uma postura defensiva. Então Afonso enviou o seu filho, futuro rei Sancho, para o norte para tomar a Galiza, obrigando o rei a ir defender a cidade. E enquanto isso, Afonso fazia o cerco à cidade de Badajoz. Após derrotar Sancho no norte, o rei de Leão, Dom Fernando II, que por sinal era genro de Afonso Henriques, vai em ajuda dos mouros na cidade de Badajoz. Sim, os mouros e o reino de Leão tinham que se unir para travar Afonso. Após uma batalha nas ruas da cidade, Afonso percebe que não tem como vencer a luta e foge. Ao tentar fugir, quando passa a cavalo pelas portas da cidade, ter-se-á ferido na coxa gravemente contra um dos ferros da porta, feito assim prisioneiro pelo seu genro, que mesmo assim não o conseguiu tratar como um verdadeiro prisioneiro. Afonso
Augusto foi sempre bem tratado enquanto esteve preso e teve até dos melhores médicos a cuidar dele. Foi então libertado a troco de alguns territórios na Galiza. Ficou então coxo o resto da vida, tendo de se afastar dos assuntos do reino até à sua morte em 1185. No seu túmulo consta originalmente em latim: aqui jaz um outro Alexandre, ou outro Júlio César. Ó fama imortal, ainda que reserves para ti tempos longos, ninguém pode proclamar palavras dignas de teus méritos. Deixa assim a governar em regência os seus 2 filhos, a princesa Teresa, que tratava dos assuntos mais administrativos, e o seu filho, que tratava de assuntos militares. Esse filho que viria a ser o segundo rei de Portugal, um dos mais importantes reis que tivemos, responsável por consolidar ainda mais a povoação portuguesa, o lendário Príncipe Martinho.